Amém, igreja? A palavra do Senhor se encontra em Lucas, capítulo de número 8, verso de número 7. O verso de número 7, depois vamos para o verso de número 14. A palavra do Senhor diz assim: outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Essa é a parábola do semeador. E na parábola do semeador encontramos a semente, que é a palavra de Deus, e encontramos também 4 tipos de solos. O primeiro solo é o coração duro, batido, da beira do caminho, que não entende a palavra e nem quer entender. Essa o inimigo vem e rouba a boa semente da palavra. O segundo tipo de solo, o segundo tipo de coração, é um coração superficial. A princípio há alegria quando recebe a palavra, mas como ele é um solo cheio de pedra, a superficialidade, é impossível que a semente venha crescer e desenvolver raiz, e com isso logo se seca. No quarto tipo de solo é o bom coração, um coração honesto, um coração sincero, e por isso é prolífero a palavra, e com isso frutifica, e o fruto permanece, ele frutifica com perseverança. Mas hoje vamos nos ater no terceiro tipo de solo. E esse tipo de solo é um solo que requer muito cuidado. Igreja, devemos olhar ao nosso coração para ver que tipo de solo somos. Porque se no quarto tipo de solo, o solo que o nosso Senhor Jesus Cristo fala que é um solo bom, que produz a 30, 60 e a 100, esse aqui, o terceiro tipo de solo, a palavra encontra um terreno propício para que ela possa crescer, desenvolver, produzir raiz e produz frutos. Mas como nós veremos, é um fruto que não é perfeito, que não vem amadurecer. Estamos falando, igreja, de um coração bom, um coração que recebe a palavra com alegria, onde a palavra pode criar raízes profundas e firmes. E eu acredito que, no mínimo, todos nós que estamos aqui nessa noite somos um solo que estamos buscando a palavra de Deus e buscando proporcionar um ambiente onde ela vai crescer. Porém, esse coração maravilhosíssimo aqui, esse tipo de solo maravilhosíssimo que pode ser eu e você, por isso requer um cuidado na autoanálise, ele desenvolve não somente a palavra, ele não desenvolve somente a palavra, ele desenvolve juntamente com a palavra espinhos. E os espinhos crescem a ponto de sufocar a semente da palavra. Por quê? Porque o dono desse solo é um campo de preguiçoso, e que por relaxo e descuido permite que esses espinhos cresçam tanto. E assim, igreja, a palavra ela não produz o fruto como deveria produzir. Novamente, note o que a palavra diz no verso de número 7. Outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela. Quando eu li essa parábola, eu pensava em espinhos já grandes. E acreditava que não tinha chance para a palavra, porque os espinhos já estavam lá grandes, já estavam criados. Como que a palavra poderia crescer para poder frutificar? Então a palavra já caía condenada. Não, a palavra já cai condenada naquele solo à beira do caminho, naqueles que não entendem e não querem entender. Esse solo, na verdade, é um solo bom, mas é um solo que é tão bom para a palavra quanto bom para espinhos. E os espinhos crescem junto com a palavra, só que os espinhos não vai deixar a palavra frutificar. E eu vou falar da minha experiência, como que já trabalhei um bom tempo, a maioria da minha vida, na roça. A gente trabalhando e limpando ali a roça, tanto seja pomar de laranja quanto na cana, na onde a gente passava e limpava, a solo que era cuidado, a cana que era cuidada, ela crescia e rebentava até um certo ponto que não precisava mais de cuidado, porque a cana sufocava as pragas. Mas quando ela era pequena, a gente tinha que estar andando. E se a gente fosse o solo a cana que a gente andava, que todo ano a gente estava ali, não tinha problema. Mas quando o nosso patrão, ele comprava uma terra nova, uma cana nova, onde a gente tinha que andar, a gente conseguia ver que a produtividade ali era pouca e a praga era muito, porque a cana ela tinha que competir pelos nutrientes do solo com as pragas que estavam em volta, e as pragas elas sempre davam um jeito de crescer um pouco mais e sufocava a cana. Assim é com o nosso coração. A gente recebe a palavra de Deus com alegria. A palavra de Deus consegue produzir raízes no nosso coração, e a gente ama a palavra de Deus verdadeiramente.
Não há falsidade nesse amor acerca da palavra de Deus. Mas as pragas estão crescendo ao lado da palavra de Deus e a gente não está percebendo. E quando chegar o tempo da colheita, não conseguiremos colher, o nosso Senhor não receberá de nós os frutos que é esperado. Então vamos examinar. Glórias a Deus. Olha o que Lucas, capítulo de número 8, verso de número 14, vai falar. Quais são esses espinhos que cresceram junto com a palavra? 8,14 diz: a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram a palavra de Deus, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Amém, igreja? Então são 3 tipos de espinhos que o nosso Senhor Jesus, ele descreve. Comigo: preocupações, riquezas e prazeres desta vida. Preocupações, riquezas e prazeres dessa vida. Note que esses 3 tipos de coisas, esses 3 tipos de espinho que o nosso Senhor está descrevendo para nós nessa noite, são coisas que não são pecaminosas em si não. E por isso, muitas das vezes há um descaso da nossa parte ao limpar e a não permitir com que essas coisas venham sufocar o nosso coração. São coisas que, comparado com roubo, com adultério, com mentiras, com maledicências, com pecados que escandalosos e nós desviamos, esses aqui muitas das vezes crescem lado a lado com a palavra e nem percebemos quando alcança tal ponto que passa a sufocar. E vamos meditar ponto a ponto aqui, mediante a palavra de Deus. Glórias a Deus. E hoje, se pela graça do nosso Senhor Jesus, pela direção do Espírito, vamos olhar para nós mesmos e vamos ver se há um ou mais desse tipo de espinho crescendo ao lado da boa palavra que nos é plantada, que nos é semeada. O primeiro tipo de espinho, que não é pecado em si, mas que, se deixar crescer desproporcionalmente ao nosso coração, acaba sufocando a palavra, é a preocupação. Embora seja quase impossível, igreja, que não tenhamos preocupações nessa vida, não podemos andar ansiosos. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso 32 ao 34. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Peguei esse exemplo. Então, se nós somos casados, temos uma preocupação em como vamos agradar o nosso cônjuge. Se somos pai, temos a preocupação com a educação e com o crescimento dos nossos filhos. Se somos empregados, temos a preocupação em como vamos satisfazer os anseios dos nossos patrões e dos nossos gerentes. Se somos patrões, temos preocupações em como vamos administrar aquilo que Deus nos entregou e em como vai ser a nossa vida. Enfim, é impossível viver nessa terra de vivente sem ter um mínimo de preocupação. Glórias a Deus por isso. Por isso, preocupação em si, ela não é pecado. Ela não é pecado. Porém, a preocupação mundana, ela é infrutífera. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo de número 127, verso de número 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Glórias a Deus. Olha que promessa maravilhosa. Não adianta viver uma vida toda preocupado e se entregar a preocupações, se é Deus quem dá o sustento àqueles que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Não adianta.
se entregar a preocupações e ansiedades nessa terra de viventes. Olha o que a palavra de Deus novamente diz em Lucas, capítulo de número 12, verso de número 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com o restante? Há pessoas que se preocupam tanto, e perdido em meio às suas preocupações, esquece de olhar para cima e agradecer por tudo que Deus já fez. É um coração ingrato. Há pessoas que se preocupam tanto, e na sua cabeça, no seu coração, são preocupações legítimas. Esquece que nós somos limitados, tanto na força como no intelectual. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas temos um Pai, temos um Deus que não tem limitação de poder alguma, não tem limitação de sabedoria e de inteligência alguma, e que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso só vamos entender quando a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, puder crescer em nosso coração e produzir frutos. Um fruto de uma confiança, de uma convicção, de uma firme certeza, de uma prova daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera, de uma fé verdadeira. Então, se a preocupação é um espinho que nos impede de produzir um fruto de fé maduro, olha o que o Espírito Santo nos aconselha. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele quem? Deus Pai Todo-Poderoso, Ele tem cuidado de vós. Glórias a Deus. Então não permita que preocupações tirem o melhor de Deus para nós já nessa terra de viventes. Não permite que preocupações não nos permitam nos concentrar na palavra de Deus, não nos permita adorar a Deus com o coração reto, com o coração inteiro, como verdadeiros adoradores. Não nos permita amar e nos entregar e confiar a Deus de corpo, alma e espírito. Glórias a Deus. Se a preocupação é um espinho que está crescendo e sufocando a palavra, lance fora essa preocupação. Mas se ainda quer examinar, olhe o que essa preocupação trouxe de bom. Se não trouxe nada de bom, nosso coração não é lixo. Nosso coração é terra santa ao Senhor. Nosso coração é lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Não é lugar dessas preocupações vazias que nada acrescentam. Glórias a Deus. Segundo tipo de espinhos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele descreveu na parábola do semeador, é o espinho das riquezas. Igreja, riquezas em si não é pecado não. Riquezas em si não é pecado não. Olha o que Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. É Deus quem dá força para adquirirmos riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. E novamente, 1 Crônicas, capítulo de número 29, verso de número 12 e 13, olha o que a palavra do Senhor diz: a riqueza e a honra vêm de ti. De ti quem? De Deus. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e por dar a força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Glórias a Deus. Então, se estamos enriquecendo na força que Deus dá, amém. Glórias a Deus. Mas devemos tomar cuidado para que essa riqueza ela não venha a ser espinhos que sufoquem a palavra. Devemos estar muito atentos. Por isso que o nosso Senhor Jesus, Ele nos advertiu que devemos vigiar e orar. Igreja, a bênção do Senhor traz riquezas. Davi,
ele era pastor de ovelha, e de pastor de ovelha se tornou rei. Existia alguém mais rico em um reino do que um rei? Assim como Jeroboão, que de servo de Salomão, também passou a governar Israel. Porém, quando olhamos a vida desses dois reis, enquanto um não permitiu que a riqueza o consumisse, do contrário, sempre que tinha oportunidade, louvava e descia na presença de Deus, e pulou, salteou, louvou e celebrou quando a arca estava subindo, a ponto de a sua mulher, Milca, que também era filha de rei, o desprezar pela sua atitude, falando que não era certo um rei se expor daquela maneira diante do servo dos seus servos. Davi falou: não estou nem aí, parafraseando, porque não foi exatamente essas as palavras. O que eu quero é adorar a Deus e me alegrar na presença do meu Deus, e delas eu serei honrado. Davi, ele não permitiu com que riqueza alguma subisse ao seu coração e tirasse a sua essência de adorador. Do contrário, ele sempre usou toda a riqueza que Deus deu para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E no fim da vida deixou tudo para a edificação e construção do templo. Glórias a Deus por isso. Já Jeroboão, Deus tira da servidão e o coloca diante de 10 reinos. E esse rei, ao ver a sua riqueza, tão temeroso de perder, logo produziu altares de ídolos, com medo de perder a sua riqueza e aquilo que Deus deu. Então, igreja, a riqueza em si, ela é bênção de Deus. Aqueles que andam verdadeiramente no caminho do Senhor, e se assim o Senhor quiser, riquezas o Senhor acrescentam. Mas nós devemos tomar cuidado, olhar para o nosso coração para saber se essas riquezas não estão assumindo posições e lugares no nosso coração que pertencem a Deus, e assim o espinho está crescendo e sufocando a semente da palavra. Pois o engano da riqueza nos impede de sermos salvos. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo de número 18, versos de número 24 e 25. Jesus, vendo-o assim triste, disse, o jovem rico: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Glórias a Deus. E muitas das vezes a gente achamos que o rico é o nosso próximo, e temos tantas coisas que nos são caras, que não admitimos perder de maneira alguma. Por exemplo, o meu marido, se Deus tirar, passa a blasfemar. O meu filho, se Deus tirar, passa a blasfemar. O meu emprego, que me remunera bem, se Deus tirar, passa a blasfemar. Existem riquezas maiores que outras riquezas mesmo. Mas aquilo que nos é rico, existe algo que nos está tirando da presença de Deus e está requerendo de nós mais atenção do que a atenção que é devida à palavra de Deus? Ou estamos usando as riquezas que Deus nos deu para louvar, adorar e glorificar o nome do nosso Senhor? Provérbios 18, de número 11, vai nos falar sobre a imaginação e o engano das riquezas. A riqueza dos ricos é uma cidade fortificada. Eles as imaginam como um muro que é impossível escalar. Então há homens que alcançam um certo grau de riqueza, de prosperidade nessa terra de vivente, e muitas vezes, não todas as vezes, essa riqueza é oriunda do Senhor, é permissão de Deus, se não bênção de Deus, porque ainda que seja o diabo que dê essas riquezas ao homem, só deu porque Deus o permitiu, porque Deus é dono do ouro e da prata. Eles passam a confiar nessa riqueza e não mais depositam a riqueza em Deus. E imaginam que a sua riqueza é a sua fortaleza, é o seu lugar forte. E debaixo das asas da riqueza está seguro, e não debaixo das asas do nosso Deus. Então aquilo que originalmente não é pecado, passa-se a se tornar pecado. Então que possamos olhar no nosso coração, tem alguma coisa que nos é tão caro, que nos está tirando da presença de Deus e impedindo que a palavra de Deus cresça e frutifique em nossos corações? A imaginação os engana, e por isso o Espírito Santo nos aconselha:
Olha o conselho de Deus para os ricos. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versos 17 e 19. Manda aos ricos deste mundo. E há uma separação entre aquele que é rico neste mundo e aquele que é rico no reino de Deus. A riqueza do reino de Deus tem que ser buscada incessantemente. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Mas em quem? Mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Glórias a Deus. A riqueza é incerta, mas a provisão de Deus é certeira, na justa medida a qual precisamos. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Glórias a Deus. Que pratiquem o bem e se enriqueçam de boas obras, novamente usando as riquezas desse mundo como um incentivo, uma semente para também enriquecer em boas obras, falando da palavra e alimentando o estômago vazio, vestindo o corpo nu. Que sejam liberais e generosos, e entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Qual futuro? A vida eterna, para que possam alcançar a verdadeira vida. Glórias a Deus. Então, igreja, se Deus está te fazendo prosperar, se Deus está nos fazendo prosperar, não coloquemos os nossos olhos, o nosso coração na incerteza da riqueza, mas que possamos entender que quanto maior é a fazenda, mais são as bocas que dela se alimentam. Que não possamos juntar para nós, mas cada vez mais espelhar e frutificar. Glórias a Deus. Aleluias. Quantas igrejas nesse tempo que a gente vive vão para as igrejas na esperança de alcançar riquezas? Junto com esses versículos que fala de Deus abençoando e proporcionando riqueza, existem muitos outros. Deus fala e fala e fala sobre isso, mas devemos tomar cuidado com a riqueza. Devemos buscar, não é a bênção, mas é o abençoador. Amém, igreja? Glórias a Deus. E o terceiro e último ponto, a terceira e última planta de espinhos que sufoca a semente da boa palavra para que ela não dê frutos maduros, é os prazeres desta vida. Amém? Isaías capítulo 1, verso de número 19. Olha o que a palavra de Deus nos diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Glórias a Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem dessa terra, comereis o melhor dessa terra. E novamente em Eclesiastes capítulo de número 5, versos 18 e 19. Eis que eu vi boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Glórias a Deus. Novamente afirmo: o Senhor tem delícias para os seus filhos já neste tempo. Por isso que novamente em Eclesiastes capítulo 11 o Senhor nos dá um conselho: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Amém, igreja? Então tem preocupações que podem habitar o coração do cristão, mas ela não pode se criar, não pode crescer. A palavra tem que crescer,
A semente, a certeza da fé tem que crescer a ponto de sufocar essas preocupações. De quando ela surgir no nosso coração, porque isso é impossível, de que venha preocupações no nosso coração, enquanto estamos nessa terra de viventes, nós possamos olhar para um fruto maduro da palavra de Deus e falar: descansa, descanse em Deus. Por que está abatido a minha alma? Espera em Deus, confia nele, glórias a Deus. E assim a preocupação se esvanece. Aquilo que poderia ser praga já não consegue, ainda que tenha um terreno fértil, não consegue encontrar lugar para crescer. Riquezas, se o Senhor acrescenta riquezas e muda a nossa história, e muda aquilo que outrora éramos e aquilo que somos hoje na presença de Deus, é para nos usarmos como fontes e canal de bênção. E aquele que se deixa usar estará se entesourando, acumulando tesouros para a verdadeira vida. Prazeres que são lícitos, glórias a Deus, o Senhor tem para nós. Delícia já nessa terra de viventes, para nós desfrutarmos do fruto do nosso trabalho, para nós gozarmos das maravilhas que o Senhor nos proporcionou nessa terra de vivente. Porém, a busca de prazer, a busca pelo prazer, ela não pode tomar o lugar que é da palavra de Deus. O pecado não está em nos preocuparmos com algum compromisso, novamente, assumido nessa terra de vivente, mas a preocupação se torna pecado quando ela cresce na proporção de sufocar nossa fé, nos impedimos de descansar na providência de nosso Deus. Não é por pecado ter muitos dígitos na conta bancária. O pecado está em permitir que o coração esteja apegado a riquezas. E o amor às riquezas levar o ser humano a servi-la, servir a riqueza, ao invés de amar e servir a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Não é pecado, igreja, ter momentos de deleites e desfrutar as delícias. Não é pecado. Falam de prazeres lícitos, prazeres que é lícito a um cristão. Por exemplo, um leito sem mácula, uma refeição sem glutonaria, uma boa viagem no propósito santo. Mas quando andamos na busca desses prazeres e não perseveramos no prazer de buscar a Deus, aquilo que nos era para a vida acaba nos tornando para a morte, se converte em morte. Um coração preso a este mundo, um coração preso a esse mundo, ainda que não seja pecado em primeira instância, é um coração que produzirá frutos defeituosos. Por isso não podemos cair nesse engano. Não podemos cair nesse engano. Às vezes o nosso coração está receptivo à palavra. Novamente, amamos a palavra de Deus. Ouvimos e recebemos a palavra com prazer. Mas estamos tão atarefados e tão preocupados e tão presos a esse mundo que a palavra não consegue produzir o fruto esperado por nós. A terra é boa, a semente então nem se fala. Mas há coisas que a sufocam. Por isso, 1 João capítulo 2, verso de número 15, a palavra vai nos dizer: não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Novamente, glórias a Deus, Colossenses capítulo 3, verso de número 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A nossa essência, a nossa força motriz deve ser o prazer de buscar a Deus e de buscar a sua palavra. Onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Novamente, estamos nessa terra de viventes. Aqueles que são verdadeiramente cristãos, aqueles que querem levar uma vida como discípulo de Cristo, está nessa terra de viventes. Não é dessa terra de viventes. Nós somos do céu.
Nós somos do céu. Em essência, somos adoradores, somos discípulos e somos filhos. Glórias a Deus. Então tudo desse mundo é passageiro e é vaidade para os verdadeiros cristãos, porque o que Deus tem para nós, nada, absolutamente nada desse mundo possa se comparar. Então, pastor, o que eu faço? 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 31, para finalizar. Aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Amém, igreja?